O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar, ou com o que falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a oitava de Natal e também a festa litúrgica de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da fé cristã, o primeiro mártir cristão. E na primeira leitura que nós escutamos hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos ali dizer, primeiro no final, ali uma verdadeira profissão de fé de Santo Estevão em Jesus. Tamanha era a sua confiança e a sua fé no Senhor de sua vida, né? Assim também nós devemos aprender dele já no início dessa homilia. Mas ali também diz que Estevão agia cheio de graça e poder. Então, para dizer isso, provavelmente, aqui São Lucas no livro do Atos dos Apóstolos, havia escutado da grande visibilidade da graça de Deus nos atos de Santo Estevão. Então, era visível nas ações dele a graça de Deus, tinha visibilidade. Então, se tem visibilidade da graça de Deus, as pessoas testemunham, as pessoas falam sobre isso. Nossa, o Espírito Santo age em Santo Estevão, age em Estevão. Tinha essa visibilidade da graça de Deus em Santo Estevão, que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Isso está no versículo 10, que diz assim: Alguns da Cilícia começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Era visível nos atos de Estevão a primazia da graça de Deus, a primazia da ação de Deus. Então não era a ação do santo só, não era a ação de Santo Estevão, era a ação de Deus nele, era a ação do Espírito que o movia. Também nossas ações, a primazia e o protagonismo sempre deve ser do Espírito, sempre deve ser o protagonismo de Deus, de maneira que quando fazemos alguma coisa, quando testemunhamos, nós devemos testemunhar a ação de Deus que pode mudar todas as coisas. Não é a pessoa que muda, quem muda é Deus, o que muda é a ação de Deus naquela pessoa que se abriu para a iniciativa da graça. Santo Estevão agia movido pelo Espírito de Deus, porque a sua força vinha de Deus. Também aquela força de testemunhar o martírio, de dar a vida até o fim, teve aquele discurso de fé em Jesus, era uma força que vinha de Deus. Ele se entregou porque ele confiava muito a Deus, em Deus. Porque ele confiava, nada o fazia temer. Nada gerava medo no coração de Estevão, porque ele tinha um coração totalmente expandido e aberto para que a graça de Deus agisse nele. Vinha do Espírito Santo derramado sobre ele. Ele que, como diácono, agia também para promover a comunhão naquela discussão que teve, né, entre os cristãos de origem judaica e aqueles de origem mais grega, helênica, na mistura, na distribuição dos bens. Então,
Santo Estevão já era um homem por excelência de comunhão. Então, por isso que, além de administrar ali a comunidade, nesse quesito da distribuição dos bens, também ele anunciava a palavra, que era algo específico dos apóstolos, né, que instituíram os diáconos para que eles pudessem ficar ali mais livres para anunciar a palavra de Deus. Mas, com os seus gestos de caridade, Santo Estevão também anunciava com a vida a palavra de Deus. Isso é um exemplo para nós. Todo este relato da ação do Espírito Santo em Santo Estevão está também, irmãos e irmãs, de acordo com tudo isso que nós escutamos neste evangelho de hoje, no evangelho de São Mateus, que diz assim, que quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós. Lembra que a ação primeira é de Deus, a ação primeira vem do Espírito de Deus, e agora isso é confirmado aqui pelo Evangelho que nós escutamos. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que move o nosso agir, que move as nossas palavras, que move o nosso testemunho, que move a nossa defesa, que move a nossa vida. Diz também, nós escutamos isso também, e isso é visível também em Santo Estevão. O Evangelho afirma o seguinte: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a partir do Evangelho, nós vemos em Santo Estevão a força do testemunho, e também nós vemos em Santo Estevão o cumprimento disso que o Evangelho diz, que sereis odiados, aqui nem fala por muitos, aqui diz que sereis odiados por todos, todos aqueles que não são cristãos, e talvez, às vezes, até mesmo por cristãos que não estão vivendo, né, a verdade, que não estão vivendo aquilo que o Evangelho indica, aí gera neles, né, o ódio por aqueles que estão vivendo, perseguição e tal. Então, por todos, olha como o Evangelho é claro nessas palavras. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o primeiro mártir alcançado por essa promessa de quem perseverar até o fim será salvo, por essa promessa de salvação, foi Santo Estevão, porque ele perseverou até o fim. Perseverou até o fim, e ele é o primeiro mártir da fé cristã. E ao final dessa homilia, gostaria ainda de recordar as palavras de São Fulgêncio, em um sermão chamado As Armas da Caridade, que encontramos no ofício das leituras, da liturgia das horas, do dia de hoje da festa de Santo Estevão. Ali tem a segunda leitura. E nessa liturgia, neste sermão, o santo fala sobre a caridade que moveu Santo Estevão, mas fala também da caridade que moveu São Paulo, que segundo a primeira leitura que nós escutamos, ainda hoje, que nós escutamos hoje, Saulo estava ali presente, São Paulo era ainda ali presente com o nome de Saulo. Diz assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse santo, São Fulgêncio, afirma que a caridade é a fonte e a origem de todos os bens. Então, é fonte de um bem vivido por Santo Estevão, mas também de um futuro bem que será vivido por Saulo, futuramente São Paulo. Diz que é a mais poderosa defesa, a caridade, e também ele afirma que é o caminho que conduz ao céu, é a escada que conduz ao céu, a caridade. Diz que por amor a Deus Estevão não recuou porque tinha a arma da caridade. Por amor a Deus e por caridade, Santo Estevão repreendia quem estava no erro. Por amor a Deus em primeiro lugar, mas também por caridade a quem está errando, porque nós queremos a salvação de quem está no erro. Então, por amor a Deus e por caridade, nós
repreendemos, direcionamos, ajudamos, dizemos o que é certo para os nossos irmãos, segundo essa palavra do santo. Repreendia quem estava no erro. Por amor a Deus e por caridade, rezou, Santo Estevão rezou por aqueles que o apedrejaram. E entre eles estava aquele jovem chamado Saulo. E literalmente São Fulgêncio diz assim: fortificado pela caridade, venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter como companheiro no céu aquele que tivera como perseguidor na terra. Sua santa e incansável caridade queria conquistar pela oração a quem não pudera converter pelas admoestações. Aqui são os atos de Estevão em relação a Saulo. E agora, após tudo isso, Paulo se alegra com Estevão. Porque o santo já imagina São Paulo já, porque ele já pegou São Paulo santo, né? Então já imagina São Paulo no céu. E agora Paulo se alegra com Estevão. Com Estevão frui da glória de Cristo que Estevão exulta. Com Estevão reina, aonde Estevão chegou primeiro, martirizado pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações de Santo Estevão. Aqui, irmãos e irmãs, entendemos caridade como dar ao outro aquilo que é meu. Então também na nossa vida cotidiana, isso é muito presente. Também na vida cotidiana, nós deveríamos ser movidos pela caridade. Em tudo, nós deveríamos ser movidos pela caridade. Por exemplo, quando eu digo que não tenho tempo para escutar alguém que ali está necessitado, às vezes, apenas de falar. Às vezes a pessoa está necessitada apenas ali de uma presença, mas eu não tenho tempo. Então, o tempo é meu. Quando eu dou o meu tempo para aquela pessoa que está ali necessitada, eu estou agindo por amor a Deus e por caridade também. Então, a caridade deve ser o motor da nossa vida fraterna. A caridade deve ser o motor da nossa vida com os irmãos. Nem sempre eu estarei ali presente escutando porque quero, mas é porque eu estou doando o meu tempo, mas é porque eu estou ou deveria agir por caridade. Então é caridade também, às vezes, escutar lamentações e coisas chatas no nosso ouvido. Ai, como eu quero sair daqui, mas aí eu permaneço pensando em Santo Estevão, pensando nos santos, pensando que também eu posso viver por caridade. A caridade deve ser o motor da nossa vida, porque nem sempre eu vou fazer o que eu quero. O tempo que é meu também pode ser doado a algum irmão. O tempo que é meu também pode ser doado a algum familiar necessitado, porque com o exemplo de Santo Estevão, a nossa vida deve ser sempre movida por caridade. Que o Senhor da nossa vida, o Senhor da vida de Santo Estevão, o Senhor da vida de São Paulo, nos ajude neste dia que celebramos o martírio dele, a subirmos pela escada da caridade, para com a graça de Deus, com a graça dele, alcançar o reino dos céus. Pois como Santo Estevão, também nós, irmãos e irmãs, devemos perseverar até o fim. Ainda que este fim seja o martírio, todos nós devemos perseverar, pois os que perseveram, como afirmou o Evangelho de hoje, alcançarão a salvação vinda de Deus.